Olá, caros alunos, como vão vocês? Estudando muito, realizando todas as atividades e participando dos fóruns ativamente? Vamos lá, gente! Vamos aprender cada vez mais. Encerramos a primeira unidade e começaremos a segunda. Vamos recordar um pouco sobre o que vimos na primeira unidade? Na primeira unidade, discutimos conceitos importantes, como alfabetização, letramento, alfabetismo, analfabeto, analfabeto funcional, dentre outros conceitos. Vimos que não basta ensinar a ler e escrever, é também necessário que o aluno saiba fazer uso desses conhecimentos no seu dia a dia e seja capaz de incorporá-los à sua prática social. Identificamos que o índice de analfabetismo no Brasil é alarmante e, para superar essa realidade, é necessário investimento na formação e salários dos professores e também o uso de metodologias e recursos didáticos que devem ser facilitadores do processo de ensino-aprendizagem dos educandos, dentre outros assuntos estudados e discutidos entre vocês e o seu tutor. Na segunda unidade, vamos estudar sobre a evolução histórica da escrita e sua construção pela criança. Para começar, quero indagar a vocês o que é escrita para vocês. Como surgiu a escrita? Como era a forma de se escrever? É a mesma até os dias atuais? Espero que ao final desta unidade possamos responder esses questionamentos. Caros alunos, a escrita nasceu da necessidade do homem em registrar sua história, os acontecimentos, as descobertas e perigos. Então podemos entender que a escrita é uma construção social e que ao longo da história da humanidade sofreu inúmeras modificações. As primeiras escritas são da época das cavernas, onde os povos nômades deixavam registrado em paredes pictogramas, como esses que vocês podem observar no slide. O desenho de uma cabra, o desenho é de uma cabra. Esta imagem é uma representação pictográfica. Pessoal, será que até nos dias atuais nós utilizamos esse tipo de escrita? Utilizamos sim, mas esta escrita se transformou com o desenvolvimento do comércio. O homem sentiu necessidade de aprimorar essa tecnologia e propuseram outros tipos de registro. Agora, mais que os desenhos. Por isso, pessoal, surge outro tipo de escrita que é o logograma, também conhecido por ideograma. Como exemplo da escrita ideográfica, tem as placas de trânsito, as placas nos banheiros informando o feminino e o masculino. Neste caso, primeiro nos deparamos com a figura e já vem a nossa ideia de qual mensagem que a placa nos quer passar, sem a utilização das palavras. O desenho já expressa o sentido da placa. Já a escrita alfabética não se limita apenas ao registro de objetos e desenhos, mas também os sons. Assim, surgiu a escrita fonética, que é escrever a partir dos sons produzidos pela fala. A escrita fonética, consonantal e alfabética. E o que é a escrita alfabética? Na escrita alfabética, não há relação dos sinais gráficos com o objeto a ser representado, mas sim com os sons emitidos na fala. Os objetos deixam de ser representantes da fala e os sons emitidos passam a dar significado ao objeto. Nesse sentido, meus alunos, a escrita fonética marca não mais as palavras, mas o som. Assim, os homens passam a utilizar os sons
para representar a escrita, através dos fonemas, que são as letras, e dos grafemas, que são os sons. A fonetização da escrita começa com o logograma, que foi uma forma mais desenvolvida que os suméricos utilizaram para representar as trocas comerciais e a registrar e a fazer registros sobre o número de animais ou comércios que eles desenvolviam com os outros. Através do logograma surge o processo de fonetização da escrita. A fonetização da escrita, meus alunos, se desenvolve rapidamente em direção à escrita silábica. A escrita passa a representar o valor sonoro das palavras. Surge, assim, a necessidade de valores sonoros comerciais. Como já dissemos para vocês, a fonetização da escrita se inicia com o logograma. Paralela a esse processo, ocorre a metaforização, que é o uso de mais de um símbolo no interior de um mesmo logograma, escrita silábica. Aqui no slide vocês podem ver uma escrita chinesa. A escrita chinesa, ela é silábica. Ele pega uma figura de uma pessoa, uma figura de uma árvore. E, somando essas duas figuras, surge a palavra descansar. Cato fala que Cato apresenta o desenho para ilustrar a estilização de um pictograma em uma pessoa, onde uma pessoa aparece debaixo de uma árvore, resultando em um logograma, que significa descansar, em escrita chinesa. Então, é a soma de dois desenhos que vai dar o resultado da palavra descansar. A invenção da escrita silábica para a alfabética foi uma grande descoberta. Nunca mais aconteceu nenhuma inovação significativa na história da escrita. Emília Ferreiro e Teberoski, que são as grandes pesquisadoras sobre o processo de aquisição da leitura escrita pelas crianças, nos apresentam a teoria da psicogênese. Então, aqui nesse quadro, no slide, fala sobre a fonetização com a logografia, que antes eram representados através de desenhos. Ele representava o sol e o dado. Então, a palavra do sol mais o dado quer dizer soldado. A fonetização da escrita desenvolve-se rapidamente em direção à escrita silábica. Este sistema desvencilha-se do desenho e a escrita passa a representar o valor sonoro das palavras. Surgem os valores sonoros convencionais estáveis. Emília Ferreiro e Teberoski, que são as grandes pesquisadoras sobre o processo de aquisição da leitura escrita pelas crianças, nos apresentam a teoria da psicogênese. Que nos diz que as crianças não chegam à escola ignorantes. Elas trazem consigo conhecimentos específicos sobre a língua escrita. Então, é necessário que o professor saiba, faça essas perguntas. O que a criança conhece sobre a língua escrita antes de ser alfabetizada? Como ela se apropria desse objeto social? Qual a relação entre a criança e o objeto de conhecimento? São indagações necessárias ao professor para que ele comece a alfabetizar a criança, saber os conhecimentos prévios deste aluno, para ele ter claro de onde ele vai partir.
É necessário que no processo de ensino-aprendizagem, os professores vejam os erros das crianças não como algo a ser punido, mas uma forma de conhecer em que nível de aprendizagem a criança se encontra. Para Emília Ferreiro, o conhecimento é uma construção que se faz através das grandes reestruturações mentais. Por isso, muitas vezes os erros são construtivos. Antes de compreender o sistema de representação alfabética, a criança elabora hipóteses explicativas para leitura e escrita, os modos de organização e funcionamento das letras, palavras e textos. Em suas pesquisas, a autora identificou 3 níveis básicos de desenvolvimento do pensamento infantil sobre leitura e escrita. E é importantíssimo que o professor conheça esses níveis. Vamos citá-los para que, quando estiverem trabalhando com alfabetização, sejam capazes de compreender em que níveis de aprendizagem que os alunos se encontram, para assim utilizar atividades adequadas para que possam avançar do nível que se encontram para um superior. Vamos agora estudar e compreender esses níveis? O primeiro nível citado por Emília Ferreiro é o pré-silábico. Quando a criança se encontra neste nível, ela faz uso global das palavras, ou seja, quando pedimos à criança para ler o que escreveu, Quando pedimos para a criança ler o que escreveu, acompanhando com o dedo, ela não separa as palavras, aponta parte das palavras e não consegue entender a segmentação silábica ao ler. Nessa fase, a criança já é capaz de diferenciar letras de desenhos. No nível pré-silábico, nós vamos encontrar a fase pictórica, a fase gráfico-primitiva e a fase pré-silábica. A fase pictórica, a criança é capaz de estabelecer diferença entre a escrita e desenho. Na fase gráfico-primitiva, a criança estabelece a diferença entre desenhar e escrever. A fase pré-silábica, a criança percebe que já se escreve com letras e já aprendeu a fazer o seu traço convencional. Ao lado, no slide, eu fiz alguns desenhos que representam cada fase. Caros alunos, o próximo nível a ser estudado é o nível intermediário. Neste nível, a criança levanta hipóteses pré-silábicas, escreve uma série de letras para registrar as palavras. É possível perceber o início do processo de fonetização, onde a criança utiliza as letras finais para escrever a palavra gato. No slide, eu coloco um desenho e vocês podem reparar, ela escreve to para se referir à palavra gato. Então, ela já tem uma noção das sílabas, dos sons. Então, ela só registra o T-O, o to do gato. É um momento de transição em que a criança pré-silábica faz algumas descobertas em direção à construção da hipótese silábica escrita. O nível silábico é aquele que apresenta uma escrita silábica com valor sonoro convencional, posto que a criança registra uma letra para cada som pronunciado, sendo que as letras representam os sons das sílabas em questão. A criança não usa uma letra qualquer para escrever, mas letras que correspondem a um dos fonemas.
Por exemplo, ela vai escrever a palavra cavalo. Para cada sílaba, ela usa uma letra que se identifica com a palavra cavalo. Então, no nível silábico da escrita, há uma relação entre a fala e a escrita, uso de letras ou sinal gráfico para representar cada uma das palavras orais, cada uma das sílabas orais da palavra e a utilização de uma letra para cada palavra quando escreve uma frase. Ao analisarmos a escrita representada no slide, identificamos que essa criança se apresenta no nível silábico alfabético, pois ao escrever a palavra cavalo, a criança registra a letra K para a sílaba cavalo, para a sílaba K, que é C mais A, revelando uma escrita silábica alfabética, com problemas de ortografia por fazer transcrição da palavra. Então, aqui, nesse nível silábico, a criança já está praticamente alfabetizada, né? Ela ainda tem alguns erros ortográficos que, através de exercícios e atividades de leitura e escrita, a professora vai conseguir, ou o professor, sanar essa dificuldade. Agora passamos para o nível silábico alfabético, que é considerado por Emília Ferreiro a etapa final da alfabetização. Nesse nível, a criança já compreende que cada letra corresponde a uma parte menor da sílaba e sua escrita passa a considerar os princípios alfabéticos. Nesse estágio, podemos dizer que a criança já compreende o sistema de representação da linguagem e escrita, percebendo que uma palavra é composta de letras que formam sílabas e já analisam os fonemas das palavras. Emília Ferreiro realizou uma pesquisa com o objetivo de compreender quais os processos mentais utilizados pela criança para se alfabetizar. Os resultados da pesquisa da autora provocaram um forte impacto nos países da América Latina, principalmente no Brasil, provavelmente devido ao alto índice de analfabetismo existente aqui no Brasil. A autora da Psicogênese da Língua Escrita diz que o primeiro impacto é sobre a compreensão de que a relação das crianças com a leitura e a escrita não é algo passivo. Ao contrário, são ativas, elas constroem hipóteses. E o segundo impacto foi perceber que aquelas crianças que fracassavam na escola eram as que possuíam hipóteses primitivas. São aquelas que se encontram na garatuja, onde confundem letras com rabiscos e desenhos. Futuros professores, entender os níveis de escrita em que as crianças se encontram é importante para que vocês possam construir práticas pedagógicas que considerem os processos construtivos das crianças. Para fechar esta unidade, vamos realizar a seguinte atividade. Aqui, antes, eu vou demonstrar para vocês aqui no slide que o nível alfabético da criança. João, ele já escreve sem erro ortográfico. Aqui, ao escrever o dinossauro, ele tem um erro ortográfico, mas ele conseguiu expressar, registrar o que ele queria registrar. Ele conseguiu transmitir a ideia daquilo que ele queria passar. Então, a criança no nível alfabético, ela já compreende que cada letra corresponde a uma parte menor da sílaba e sua escrita passa a considerar os princípios alfabéticos. A escrita representa o significado linguístico e está muito próximo da fala. A palavra é composta de letras que formam sílabas. Em seguida, vocês vão
fazer o exercício com a tutora que vocês vão discutir com ela. O exercício está aí para vocês. E com isso, encerramos o assunto da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não esqueçam de estudar no caderno didático. Por enquanto é só. Bons estudos, forte abraço e até a próxima!